Olá gente, a paz de Cristo a todos. Nós vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim ele quiser nos ajudar. Vamos falar aqui de 3 máximas bíblicas que, entre várias máximas que tem nas Escrituras, se nós pelo menos puséssemos em prática essas 3, teríamos um conhecimento bíblico muito mais profundo e não aconteceria essa bagunça que está aí, de várias denominações, cada uma de acordo com o gosto e a ideia daqueles que fundou ou que fundaram. A primeira máxima, gente, que eu quero falar com vocês é que se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. Aí você já dá o seu like aí embaixo no vídeo, compartilha quantas vezes você quiser, com quem você quiser. E só lembrando, não acredite em nada do que eu falei, sem que antes você examine para ver se tem lógica o que é falar. Lógica não no sentido da ideia que você vai ter com o que eu falo, mas com contexto textual, com contexto histórico, panorâmico, né? E especialmente hermenêutico. Aqui 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, eu estou usando o Novo Testamento do grego, portanto, o texto vai estar um pouco diferente da sua Bíblia, né? Diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 e 21. As profecias não desprezeis, ou não desvalorizeis, porém, tudo ponde a prova para provar, o bem retei, ou tornai dono. Na nossa versão está, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Essa palavra examinar, na verdade, não está correta. O melhor seria pôr à prova, provar. Porque o verbo usado aqui é dokimazo. Dokimazo quer dizer eu testo, eu provo antes de aprovar. É o processo que um ourives faz quando você leva alguma peça para vendê-lo. O que é que ele faz? Ele prova primeiro, testa primeiro o material para ver a autenticidade ou até quando ela tem daquele material que você disse que ele é, para avaliar e dar o valor. Esse é o nosso grande problema na atualidade, porque nós confundimos a verdade bíblica, a ideia real do texto das Escrituras, com a crença que a pessoa tem baseada no dogma e na doutrina da denominação ou do grupo que ela faz parte. Foi o erro que ocorreu com os fariseus, os saduceus, entre outros erros que existiam no tempo de Jesus. É só você ver Mateus capítulo 15, que é uma prova bem clara disso. Como Mateus capítulo 22, Jesus falando dos saduceus que não criam nem espíritos, nem anjos, nem demônios. A única vez, gente, que eu vi nas Escrituras, a única vez, se tiver mais, vocês colocam aí no outro exemplo, você coloca aí no comentário. Foi em Atos capítulo 17, quando Paulo sai de Tessalônica e chega em Bereia, a única vez, pelo menos no Novo Testamento, né, em que eu vejo um grupo de fariseus ou de judeus examinar para saber a autenticidade, a veracidade ou se era falso aquilo que os apóstolos estavam pregando em Bereia. É isso que nós deveríamos saber fazer. Mas não é examinar olhando só o versículo bíblico, não. Exemplo, como eu fiz um vídeo recentemente, se você entrar no meu canal, que eu devo deixar embaixo na descrição, quando eu perguntei aonde está em Atos 2 o fundamento para o movimento pentecostal e neopentecostal, como é pregado. É só você ler Atos 2, capítulo 2, né, versículo 1, até onde você quiser, que você não vai ver nenhum fundamento para essa barulheira toda. Lembrando que eu sou pentecostal, sou assembleiano. Mas
o Senhor Jesus Cristo disse que a verdade, se nós conhecermos, ela nos libertará. E ele falou isso a judeu. Quando você examina todo o contexto bíblico, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, Mateus, Lucas e João, Jesus só pregava dentro de Israel. Entendeu, gente? Só para povo judeu. Os estrangeiros que ouviram é porque vinha para dentro dos termos de Israel. Após morte e ressurreição é que Jesus disse aos discípulos: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. Mas Jesus foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Por que eu não sei disso? Porque eu apenas tenho a minha ideia, né, baseada naquilo que eu ouço dentro da denominação. Por isso que eu não tenho uma visão ampla, porque a minha ideia de reino dos céus é baseado no dogma da denominação que eu faço parte. Por isso que a pessoa não enxerga completamente a verdade bíblica, porque não tem um hábito de leitura e estudo. E Paulo diz: não despreze as profecias, examinai tudo, ponde à prova tudo e retém o bem. Interessante que o termo usado aqui para bem é kalon. Tom kalon é o termo neutro de kalos, que quer dizer ideal. Bom no sentido de algo que é ideal, que é padrão. E padrão não baseando na denominação, mas padrão baseado na exegese bíblica, gente. Outra máxima que por causa de nós não fazermos essa primeira máxima, não pormos em prática, acabamos caindo, né, por não praticar, acabamos não fazendo a segunda máxima. Qual é? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Que o apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios. E para você entender, é só você ler o capítulo 3 todo. E o capítulo, pode ler, o capítulo 1, 2 e 3 todo. E você chega no capítulo 4. E Paulo diz assim aos coríntios: estas coisas, porém, ó irmãos, apliquei, entendeu? Apliquei para mim próprio e Apolo acerca de vocês, a fim de que entre vocês não discipulei, né? A fim de que a vós discipulássemos, discipulasse a vós, a não ir além do que está escrito, a fim de que um contra o outro não estejais inchado. Em primeiro lugar, não ir além do que está escrito. Paulo diz aí: eu e Apolo demos um exemplo para discipular vocês, para instruir vocês, para treinar vocês. Primeiro, não ir além do que está escrito. E é o que mais as denominações fazem, principalmente a primeira denominação, que é o católico, a Igreja Católica, e todas as suas filhas, chamadas igrejas evangélicas protestantes, entre outras coisas, até Testemunho de Jeová, enfim, todas são filhas do catolicismo romano. É só você ler Apocalipse capítulo 17 e capítulo 18, os 5 primeiros versículos. Então, em primeiro lugar, como a gente não examina as coisas para pôr a prova, para saber a autenticidade, a veracidade de tal doutrina, acabamos, em primeiro lugar, indo além do que está escrito e, em segundo lugar, nos inchando um contra os outros a ponto de tomar partido. Gente, é só você ler o capítulo 3 e o capítulo 1 dessa mesma carta aos Coríntios. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cristo. Não é hoje? Não, eu sou testemunho de Jeová, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou adventista, eu sou não sei o quê. Aí Paulo pergunta: Cristo está dividido? Vocês foram batizados em nome de quem? Entendeu? Em primeiro lugar, não ir além do que está escrito. O movimento pentecostal, do que eu faço parte, é o que faz.
É só você pegar, pergunte por que existe movimento pentecostal. É baseado em que texto? Aí você manda ele ler. E aí ele vai começar a dizer, não, lê de novo aí, por favor. Lê pelo menos até o versículo 7. Mas leia uma, duas, três, quatro, para ver se tem base de fato. Entendeu, gente? Porque de boca, como está lá em Mateus 15, o povo exalta a Deus e exalta a palavra. Mas na prática, o que manda são as tradições, são os dogmas, os costumes denominacionais. Aí, acabamos ultrapassando a Escritura, atropelando a Escritura. Depois, está inchados, né, um contra o outro, e ainda vamos além do que está escrito. E essa palavra inchado aqui, um contra o outro, cai no artigo de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. E a última máxima, não menos importante, é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Eu sempre falo desse texto, que é interessante você saber, em que o apóstolo Pedro faz uma coisa aqui, que depois eu vou fazer um livro, um vídeo, destrinchando de forma muito mais ampla, que diz assim, ó, é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim, ó, temos por mais firmes a palavra da profecia, a profética palavra, a qual bem fazeis em estar prestando atenção, como um candeeiro brilhante na escuridão, em lugar escuro, até que o dia nasça e surja a estrela da manhã dentro do coração de vós. Isto antes sabendo que toda a profecia da Escritura de particular elucidação não é. Ora, nunca na vontade humana é produzida ou foi produzida a profecia, e nem nunca, mas por causa do Espírito Santo, sendo conduzido, falaram da parte de Deus os homens. Em primeiro lugar, gente, olha o que ele diz, como uma lâmpada. É só você voltar no tempo, como era a lâmpada no tempo de Jesus, no tempo de Pedro. Aqui no caso fala aquele candeeirozinho que nos desenhos tem aquela lâmpada de material de bronze, acho que é de bronze nos desenhos. Só que na verdade, Pedro está se referindo a uma feita de barro, pequenininha, que você tinha que ter cuidado para não cair, para ela não quebrar, para não ensopar o pavio e ela apagar, ou virar e derramar e acabar se queimando. Tinha que ter cuidado também para o vento não apagar, e tinha que ter cuidado para quando está procurando na escuridão, no lugar escuro, para você não se passar e acabar não achando, exemplo, o negócio está aqui assim, e você passar e não ver. Então você tem que ter muita habilidade, muito cuidado naquilo que você estava procurando para você não se perder. Então não era mente ler versículos de efeito já pré-anotado na sua Bíblia com base naquilo que é ensinado na sua denominação. Não é você procurar de forma cuidadosa, buscando a compreensão do que realmente o texto é falado. Para que? Ele diz assim, para que a estrela da alva brilhe. O que quer dizer aqui? Escuridão, falta de conhecimento. E quem não tem conhecimento tem que buscar conhecer para saber, para compreender e possuir. E a luz brilhar aqui fala o quê? No conhecimento. Quando você tem a revelação, você agora já sabe o que é. Porque você teve cuidado de estudar. Estudar não é ficar lendo e relendo material confeccionado pela denominação, porque está sobrecarregado de dogmatismo denominacional e partidário. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Eu preciso parar agora o vídeo. Depois, quem sabe, se Deus quiser, farei um pouco mais longo e muito mais, assim, mais, como é que posso dizer, com mais detalhes.
Então anote aí 1 Tessalonicenses capítulo 5, 21, 1 Coríntios 4, 6 e 2 Pedro 1, 19 ao 21. Que Deus continue nos abençoando. Amém?